Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na Carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, que diz: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para lhe que seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou à seguinte revelação: compreendemos a profundidade dessa palavra a ponto de fazer tudo para que ele seja visto e não nós? No período que vivemos, a palavra que move as pessoas é o protagonismo. Vemos isso se iniciar na escola e nos colégios com o método de estudo aplicado. Vemos isso sendo passado no aperfeiçoamento de habilidades para ser uma pessoa diferente e com resultados. Também vemos na aplicação do comportamento empreendedor, como sendo algo mais importante que propriamente a presença de Deus em nossas vidas. Pode perceber, fazemos tudo para que as coisas e os negócios se mantenham, mas quando se trata de buscar a presença, ou, como diz na parábola das 10 virgens, colocar o óleo para as lâmpadas se manterem acesas, não é tão necessário. Jesus disse que virá. Ouvimos dizer que sua vinda está próxima, mas muitos, por causa dos dias e anos vividos, não acreditam mais na promessa da sua vinda e voltam-se a fazer as coisas que o Senhor não ordenou. Assim fazendo, buscam seus próprios deleites e suas próprias realizações, não discernindo o tempo e nem a vontade do Senhor. Pois, o que é mais fácil dizer? Que serve ao Senhor longe do corpo de Cristo? Ou fazer com que a glória dele seja vista por saber que é necessário estar junto com as pessoas para que se cumpra a promessa? Muitos estão limitando o agir de Deus porque querem fazer sua vontade e o seu desejo conforme aquilo que acreditam e não mais conforme o que o Senhor mostrou e ordenou. Você já deve ter visto isso. Falam tanto de comportamento, pedem tanta oração, falam tanto da palavra, mas na hora de se posicionarem para serem exemplo, não querem, porque se acham autossuficientes para que dependam da promessa de Deus. Até caçoam aqueles que estão servindo ao Senhor em santidade, obediência e fé, porque se colocam numa posição acima de tudo, mas estão cegos em seu entendimento, não discernindo seu comportamento e muito menos suas palavras. E para concluirmos, quero voltar às últimas palavras daquilo que lemos e referenciar o que nos foi entregue. Porque a partir do momento que foi colocado em nossas mãos uma missão, um chamado e dons, temos que observar o que temos feito para que seja multiplicado. Por isso, quando nos diz, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém, está nos mostrando que tudo o que devemos fazer é compreender nossa atitude, alinhar nosso pensamento, ouvir a voz do Senhor e executar sua ordem. Porque quando lemos o dele e para ele, até conseguimos compreender que tudo o que formos fazer tem que ser para a glória do Senhor
e assim nos faz lembrar do que Jesus disse lá no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, descrito lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Mas quando se refere por Ele, aqui a revelação para nós, porque não se trata somente de fazer, mas de crer, de lançar toda a nossa fé nele e viver aquilo que nos foi prometido. E ao entender isso, veio em minha mente os seguintes dizeres, ditos lá na carta aos Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: "De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." Portanto, a implicação direta dessa atitude se dá no resultado adquirido. Como assim? Se lançarmos tudo nas suas mãos, não tirarmos nossos olhos da salvação, que é o nosso foco, ouvirmos sua voz e obedecermos, viveremos tudo aquilo que preparou para nós. Você conseguiu entender que quando se trata de fazer por Ele, não é fazer por nós, mas pela força que Ele nos deu, pelo conhecimento que Ele nos permitiu ter, pela sabedoria dada a nós para que sua vontade seja estabelecida. Não somos mais nós, mas Cristo em nossas vidas. Então, fazemos tudo através da palavra, através do Espírito Santo, através do Senhor, fazer por Ele. E isso nos faz também referenciar aquilo que está descrito na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz: "Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim." Você compreende que não é um evangelho de ativismo ou de condecorações por trabalho realizado, mas de fé, obediência, santidade e testemunho? Porque o que me faz tão diferente são as coisas que faço ou aquilo que deixo de fazer. Pense sobre isso e viva uma entrega real e abundante no Senhor. Não limite seu poder ou muito menos sua presença, porque o Senhor não quer protagonistas levados pelos aplausos e fama, mas Ele quer pessoas que querem levar essa palavra, essa presença e essa salvação para todos que necessitam, e que Ele seja visto em todas as nossas ações e atitudes. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado por este fôlego de vida. Obrigado pela sua presença maravilhosa. Obrigado por o Senhor nos direcionar a tudo aquilo que nós temos que fazer, como fazer e como realizar. Tudo através da sua palavra, através da sua presença, através do seu querer e não daquilo que nós achamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós referenciamos ou daquilo que nós, Pai, sugerimos. Que o seu reino venha, que o seu reino seja estabelecido em graça, glória, poder e majestade. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, mas revela, Pai, cada vez mais a abundância daquilo que o Senhor assim preparou para todos aqueles que estão em Ti e vivem a Sua presença. Porque, Senhor, a glória é Sua, porque foi falado e foi dito para nós e é entregue. Por isso, consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Senhor cada vez mais nos ensine como proceder, como fazer e a sua vontade se cumprir. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.